Porque um professor que não sabe falar uma linguagem moderna, ele tá por fora. Ele vai dar uma aula de história que ninguém vai entender o que ele tá falando. Porque o jovem vira pra ele, cita um meme de internet e o professor boia, não sabe nem o que tá acontecendo, tá ligado? Porque não sabe utilizar, não sabe ligar um data show, né? E aí, por exemplo, uma parada que eu acho que vocês falaram um pouco da educação do professor em si, é o que eu prezo bastante no mundo corporativo. Então, por exemplo... muitas pessoas se formam, sei lá, em psicologia porque não quer ser vendedor. Não gosta de vendas, então você é psicólogo. Só que um psicólogo hoje que trabalha principalmente por conta, ele precisa saber vender. Ele tem que saber vender o horário dele, ele tem que saber precificar a hora dele de trabalho, ele tem que saber alcançar mais clientes. Então, vendas é uma parada que as pessoas correm, mas é necessário para tudo. Todas as áreas precisam de vendas. E é a mesma coisa da tecnologia. O professor fala, mas eu fiz faculdade de história, eu não tenho que saber de tecnologia, não tenho que saber mexer nesses equipamentos. Tá errado, cara, tá por fora. Eu sou professor de história, não preciso ter TikTok. Você precisa saber. Olha, você precisa se atualizar, senão os alunos não vão nem entender o que você tá falando. Exato. E hoje, qual que é o ponto hoje que tá, vamos dizer assim, que se fala muito hoje? Inteligência artificial. Aonde a gente quer chegar com a inteligência artificial? O governo americano criou um decreto em que vai colocar os órgãos federais para ajudar na construção do conhecimento dos profissionais de educação, para isso já ser colocado lá na primeira infância. Será que eles estão tão errados? A gente tem que fazer uma análise. Se o professor hoje ele tiver acesso, e ele tem a inteligência artificial, ele trabalha com correção de conteúdo, né? Na construção de conteúdo. Então, assim, ele tem que ter a sua base de conhecimento pedagógico, que é muito saudável e é essencial para a educação, né? Mas ele tem que ter o uso da tecnologia, saber fazer o uso da tecnologia para aplicação. E se ele não souber, o aluno vai fazer um texto para ele em IA, ele não vai nem saber corrigir. Exato. Não sabe nem, não tem nem critério para diferenciar o que é um IA e o que é real. O IA, né? Caraca, a gente vê hoje onde a gente tá chegando, cara, não tem como fugir. Aquela, cara, se chegou numa encruzilhada, não tem muito saída. É entender como aquilo pode te ajudar. Se é com produtividade, eu posso fazer mais, eu posso ter menos dificuldade para produzir, talvez. E o que a gente vê hoje, assim, de uma maneira muito clara, é aquilo, cara, tudo que a gente desenvolve tecnologia e funciona muito bem, vem do meu usuário. Eu tenho que entender como o usuário está lidando com aquela tecnologia. A experiência desse cara e como aquilo está sendo, né, para ele aproveitado de alguma forma. E o que a gente vê o usuário fazendo muito hoje, isso pelo menos dentro da educação, que a gente consegue ver que a discussão ainda é muito, nossa, mas os alunos estão fazendo trabalho com IA. Cara, existe uma necessidade muito grande, como o Rosalvo falou, do professor produzir conteúdo. O professor, ele acaba sendo um produtor de conteúdo pautado nisso, num currículo que ele tem ali e tal. E a IA pode ajudar muito ele ali. Então, a gente já vê hoje modelos de inteligência artificial sendo muito bem utilizados de uma maneira muito bacana, assim, por corpos pedagógicos de algumas prefeituras, de algumas empresas, que traz essa ideia de produtividade da IA na construção de planos de ensino, na avaliação, né? Eu consigo formular uma prova ali, uma metodologia de avaliação muito mais bem acertada para aquele determinado aluno. Então, assim, estamos avançando muito rápido, né, com isso. Assim, a gente consegue perceber que é algo muito novo, mas já está funcionando muito, não tem muito como a gente fugir, mas tem um caminho muito bacana que a gente consegue ver também que está sendo bem utilizado, está dando bons frutos aí, né? Então, não é exclusividade aí da educação, a gente está vendo a inteligência artificial em todos as áreas aí, e eu acho que não é algo pra gente se assustar, eu acho que é algo que vai ser muito positivo. Aí, pelo menos aí, até o momento, eu acho que tem muitos pontos mais positivos do que negativos, né? Tira um pouco aquela responsabilidade, inclusive, do professor, dele ter que saber tudo, né? O professor não tem que saber tudo, ele tem que ajudar o aluno, o estudante, né? Que hoje a gente fala o termo estudante, ele tem que ajudar esse estudante a fazer a construção do seu conhecimento. Então, passar para ele as noções de curadoria, de responsabilidade, de como utilizar a conectividade, como utilizar a inteligência artificial, esse é um papel que cabe muito à escola. Show. Cabe ao professor, né, esse profissional. Preparar essa hoje criança, amanhã um jovem, um adulto, para ele ter discernimento de chegar no futuro e ele saber separar o que é uma fake news, o que é uma notícia verdadeira e saber exatamente aonde que ele vai buscar o conhecimento que ele está querendo. Cara, isso é show de bola, mano. Isso é show